Saudar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Rômulo, um beirano de verdade, e nós damos sequência na leitura da Bíblia Sagrada para o ano de 2025. Nessa leitura de hoje, Isaías capítulos 14, 15 e 16, eu gostaria que você redobrasse a sua atenção aqui no capítulo 14. Não existem muitos textos sagrados falando acerca de Lúcifer, acerca do querubim ungido, acerca de Satanás, da antiga serpente, do dragão, do diabo. E um desses textos é Isaías 14. E o próximo, quando nós chegar, eu também irei pontuar, que é Ezequiel capítulo 28. Perceba e note que existem profecias, existem falas que o próprio texto, quando é o que nós vamos fazer aqui, você fazendo algumas perguntas no texto, você vai entender que não é somente no sentido literal, mas é também no sentido espiritual. Perceba que você faz algumas perguntas para o texto e o próprio texto te traz essas respostas. Ao invés de você ficar no seu achismo e aí no seu Google ou aí no YouTube e tal, aprenda a vir aqui na fonte. E a própria fonte, que é o único livro na face da Terra, no globo terrestre, que quando você abre ele, o autor se coloca ao seu lado para o ajudá-lo a interpretar e entender, que é o Espírito Santo, o autor, o inspirador, você não vai ficar dependente e não vai ficar nesses achismos. Então, esse é um dos textos. Então, vamos prestar bem atenção que, para muitos, você vai ter uma informação nova, vai até te chocar com essa informação que você vai ter aqui, e para outros vai relembrar, e outros já sabem e só vão rever o conteúdo. Seja como for, Isaías capítulo 14, versículos de número, capítulos 14, 15 e 16. Vamos à leitura. Porque o Senhor compadecerá de Jacó, e ainda elegerá a Israel, e os porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com eles estranhos, e se achegarão à casa de Jacó. E os povos os receberão, e os levarão aos seus lugares, à casa de Israel, e a possuirá por servos e por servas, na terra do Senhor. E cativarão aqueles que cativam, e dominarão os seus opressores. E acontecerá que no dia que Deus vier, dar-te-á descanso do teu trabalho, e do teu tremor, e da dura servidão com que fizeram servir. Então proferirás esse dito contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores, aquele que feriu os povos com furor, com praga incessante, o que com ira dominava as nações, agora é perseguido sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, exclamam com júbilo. Até as faias se alegram sob ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro da tua vinda. Despertou por ti os mortos, e todos os príncipes da terra, e fez levantar os seus tronos, e todos os reis das nações, e todos responderão e te dirão: tu também adoeceste, como nós, e fosse semelhante a nós, e foi derribada no inferno a tua soberba, e o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti, estenderão os bichos e te cobrirão. Presta atenção agora a partir do versículo de número 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então, o versículo de número 12, já vamos aqui para Lucas no paralelo para ter um entendimento claro. Lucas capítulo 10, verso 18. Como caíste do céu, vou fazer o parar de novo, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Lucas 10, 18. E disse-lhe, quem está dizendo é Jesus, e disse-lhe: eu via Satanás como um raio cair do céu. Apocalipse, capítulo de número 12. Apocalipse, capítulo de número 12. Versículo 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. Somente a parte A. Capítulo 12 do Apocalipse, agora a partir do versículo de número 7. E houve batalha no céu.
Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Verso 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Verso 9. E foi precipitado, olha agora com clareza, o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, perceba que eu estou pontuando claramente para você, mostrando que essa palavra de Isaías, ela está apontando para o adversário. E olha como ele era chamado, de estrela da alva. De estrela. Por quê? Porque ele era diferenciado. Olha o que segue dizendo agora a partir do versículo 13. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono no monte da congregação e me assentarei na banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. E os que virem te contemplarão e considerar-te-ão que este é um varão que fazia estremecer a terra, que fazia estremecer o reino, que punha o mundo como um deserto, que assolava as suas cidades e os seus cativos, não deixava ir solto por suas casas. Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa. Mas tu és lançado na tua sepultura, com um renovo abominável, como um vestido de mortes, atravessados, a espada, como que descem aos covis de pedras, como um corpo do morto pisado. Então, duplo sentido. No sentido aqui da queda da Babilônia, que era a maior potência na época, e no sentido apontando para o querubim ungido, que se tornou Lúcifer, antiga serpente, o dragão e diabo, e a palavra diabo, adversário. Entende? Então, são poucos textos, eu estou pontuando isso aqui claramente e da maneira mais lúcida possível, bíblica falando, sem colocações de achismo, de historiadores, de doutores, não, estou sendo um bereano na ação, na exegese e na hermenêutica do texto, trazendo aqui para vocês um dos poucos textos que fala sobre o nosso adversário. E agora no capítulo 12 ainda, voltando para Apocalipse, no capítulo 12, ele segue dizendo assim, versículo de número 10. Ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada é a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador, diabo significa acusador, já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte, pelo que alegrai-vos aos céus, e vós que nele habitais. Ai! Lembra do termo ai? De Isaías, dor e juízo, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, algumas versões, tem grande fúria, sabendo que já lhe resta pouco tempo. Então é muito interessante, irmão, nós entendermos que ele sabe a grandeza daquele lugar, ele sabe a majestade, o poder, a santidade daquele lugar. E você vê que o plano dele, o propósito dele era para se sentar acima e ser semelhante ao Altíssimo. Mas ele foi precipitado, lançando, se tornando diabo, perdendo o estado e o status de querubim ungido para acusador, para diabo, serpente, antiga serpente e o dragão. O qual temos vários textos aqui, pois a gente vai falar sobre isso. Eu só queria pontuar para que você pudesse entender que esse é um dos poucos textos onde fala com clareza, nesse entendimento bíblico que eu estou fazendo para vocês aqui, acerca do adversário das nossas almas, tá bom? Preparai a matança para os filhos, por causa da maldade dos seus pais, para que não se levantem e possuem a terra, e encham o mundo e as cidades. Porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e desarraigarei de Babilônia o nome, e os resíduos e o filho do neto, diz o Senhor. Reduzilá-ei a possessão de corujas, e lagos de águas, varrê-la-ei como a vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. Então ela tem um duplo sentido. Um sentido para a Babilônia e também apontando e mostrando para o adversário das nossas almas. Vamos seguir agora. Profecia contra os sírios, verso 24 do capítulo 14 de Isaías. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo, como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra. Nas minhas montanhas a pisarei, para que seu jugo se aparte deles,
e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda essa terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Profecia contra os filisteus. No ano em que morreu o rei Acás, houve esse peso. Não te alegres, tu, toda a Filistia, por ser quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente voadora. E os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros, mas farei morrer de fome a tua raiz, e serão destruídos os teus resíduos. Uiva, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filistia, está toda derretida, porque do norte vem um fumo, e ninguém ficará solitário no tempo determinado. Que se responderá, pois, aos mensageiros do povo? Que o Senhor fundou a Sião, para que os opressos do seu povo nela se encontrem abrigo. Então, 3 adversários poderosos aqui da época do povo de Israel. Contexto histórico: Babilônia, assírios e filisteus. Então, você vê o que Deus está falando? Que eles oprimiram, eles venceram, eles mataram, eles fizeram tudo o que estava ao alcance deles ali na medida do possível, mas agora Deus estava falando que ia chegar o momento de ele entrar com a intervenção divina, que o El Shaddai, o Todo-Poderoso Deus, o Jeová Sabaote, ou Yahvé Sabaote, o Senhor dos Exércitos que não perde batalha, ele ia entrar na guerra, iria dar vitória ao seu povo. Capítulo 15. Predição da ruína de Moabe. Peso de Moabe, certamente, numa noite foi destruída. Ar de Moabe foi desfeita, certamente, numa noite foi destruída. Kir de Moabe e foi desfeita. Vai subindo Bagite e Dibom aos lugares altos, a chorar por Nebo e por Medeba. Moabe uivará, todas as cabeças ficarão calvas e toda a barba será raspada. Cingiram-se de sacos nas suas ruas e nos seus terraços e nas suas praças, todos andam uivando e chorando abundantemente. Assim Hebron, como Eliabe, andam gritando até Jaás, se ouve a sua voz. Por isso, armados de Moabe clamam, a sua alma treme dentro deles. O meu coração clama por causa de Moabe. Fugiram os seus nobres para Zoar, como a novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luite, porque no caminho de Oronaim levantaram um lastimoso pranto, porque as águas de Ninrim serão pura assolação, porque se secou o feno, definhou a erva e não há verdura alguma, pelo que a abundância que ajuntaram e que guardaram ao ribeiro, os salgueiros o levarão, porque pranto rodeará os limites de Moabe, até Iglaim chegará o seu clamor. Ainda até Berelim chegará o seu rugido, porquanto as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dibom, leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra as relíquias da terra. Capítulo 16, dando sequência. Enviai o cordeiro ao dominador da terra, desde Sela, no deserto, até o monte, a filha de Sião. Do outro modo, sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vales de Arnon, como o pássaro vagueante lançado fora do ninho. Toma conselho, executa o juízo, põe a tua sombra no pino do meio-dia. Como a noite esconde os desterrados, e não descubras os vagueantes, habitem entre ti os meus desterrados, ó Moabe, serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor. Porque o homem violento terá fim, e destruição é desfeita aos opressores, são consumidos sobre a terra, porque um trono se firmará em benignidade, e sobre ele o tabernáculo de Davi. Se assentará em verdade, um que julgue, e que busque o juízo, e que se apresse a fazer justiça. Ouvimos da soberba de Moabe, a soberbíssima da sua altivez, ou seja, da sua arrogância, da sua prepotência, e da sua soberba, e do seu furor, e da sua jactância, ou seja, da sua vaidade, é vã. Portanto, Moabe uivará por Moabe, todos uivarão e gemereis pelos fundamentos de Kir Azerete, pois já estão abalados.
porque os campos de Hesbom enfraqueceram, e a vinha de Sibma, os senhores das ações, talaram as suas melhores plantas, vão chegando a Jazer, andam vagueando pelo deserto os seus ramos, e estenderam e já passaram além do mar. Pelo que prantearei com o pranto de Jazer, a vinha de Sibma, regarei-te com as minhas lágrimas de Hesbom e Eliabe, porque o júbilo dos seus frutos te verão, e da cega que desapareceu. Fugirá o folguedo e a alegria do campo fértil, e já as vinhas que não canta, nem há júbilo algum. Já o pisador não pisará as uvas dos lagares. Eu fiz cessar o júbilo, pelo que as minhas entranhas soam por Moabe como harpa, e o meu interior por Kir-Eres. E será que, quando Moabe se apresentar, quando se cansar nos altos e entrar no seu santuário a orar, nada alcançará. Esta é a palavra que o Senhor falou no passado contra Moabe. Mas agora falou o Senhor dizendo, dentro em 3 anos, tais quais os anos de jornaleiros, será envelhecida, ou seja, desprezada, a glória de Moabe e toda a sua grande multidão, e o resíduo será pouco, pequeno e imponente. Que leitura poderosa! Perceba que o profeta aqui fala com autoridade. Entendemos que o oráculo, que a mensagem, ela tem uma inspiração divina e ela vai confrontando veementemente líderes, homens que naquele momento eram potentosos, eram poderosos, eram arrogantes, soberbos, prepotentes, mas Deus levanta um profeta, uma voz, cujo nome é Isaías, que o seu significado é Deus é salvação. E ele vai levando, ele vai lançando, ele vai liberando esta palavra, porque verdadeiramente o homem e a mulher, o servo e a serva, temente, reverente, obediente, que está no centro da soberana vontade do Pai, ele não teme, nem diante de grande nem de pequeno, nem diante da autoridade e nem diante do que não tem autoridade. Ele vai e fala, ele vai e entrega, como nós vamos ver aqui em Ezequiel, Deus falando para Ezequiel, quer ouçam, quer deixem de ouvir, abre a tua boca e fala. O teu compromisso é entregar. No caso de Isaías aqui, ele estava entregando uma mensagem agora genuína, ele estava entregando agora uma mensagem de confronto, uma mensagem de destruição, de assolação, por povos que naquele momento, isso não passaria nem perto. É a mesma coisa que nós dissemos agora, chegar e dizer assim, olha Estados Unidos, vocês vão servir, ser escravo agora da China. É a mesma coisa chegar a China e falar, China, vocês vão perder todo o seu poder, vocês vão ser escravo agora dos Estados Unidos. Sabe, você chegar assim para uma nação, esse cara tá louco, mano? Que doideira é essa? Não tem a possibilidade. Era mais ou menos assim nesse cenário. Mais ou menos assim. Você entender a dimensão do peso da palavra, sem dizer ainda que aqui em Deuteronômio, deixa eu relembrar você, o peso dessa palavra, Deuteronômio, deixa eu trazer aqui para você o peso do que era, ele dizia assim, em o nome do Senhor dos Exércitos. O peso disso era muito profundo. Deuteronômio, no seu capítulo de número 18, diz assim, porém o profeta que presumir, Deuteronômio 18, 20, porém o profeta que presumir soberbamente em falar alguma palavra em meu nome que eu não tenha mandado falar, ou que falar no nome de outros deuses, tal profeta morrerá. Olha o peso disso. E aí como é que ia saber se foi Deus ou não? Quando tal profeta falar no nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, versículo 22, esta é a palavra que o Senhor não falou. O profeta pagava com a vida. Então você entende isso? A importância de você estar no centro da vontade de Deus? A importância de você querer sair fora, fugir do inferno, fugir do lamaçal do pecado, fugir do lago de fogo e enxofre. Você está entendendo o que Deus está dizendo aqui, à luz da palavra? A importância de andar no caminho da luz, no caminho da retidão, no caminho da santidade, no caminho da santificação, e não no caminho da devassidão, e não no caminho do adultério, e não no caminho da mentira, e não no caminho da fornicação, e não no caminho da prostituição, e não no caminho da pornografia, e não no caminho da mentira. Está entendendo? É isso que ele está dizendo. Se conserta, volta a andar no caminho da obediência, volta a trilhar o caminho da santidade, o caminho da santificação, volta, Filipenses capítulo 4, versículo 8, a pensar nas coisas do alto, volta a pensar nas coisas que são lá de cima. Sai um pouco dessa terra, sai um pouco dos prazeres carnais, se santifica, jejue, ore, mortifica essa tua carne, e que você possa, em o nome do Senhor Jesus, despertar. Pede para Deus tirar as escamas dos olhos e os comichões dos ouvidos, para que você possa ter visão espiritual de todo esse cenário. E você está entendendo o que Deus está falando através da sua palavra. Se você não está entendendo, eu estou sendo claro, que é a luz da Bíblia,
Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus, ele quer que todos se salvem. Está lá em 2 de Pedro capítulo 3. E que todos cheguem ao arrependimento. Mas sem arrependimento não tem perdão. Sem arrependimento não tem remissão de pecados. Sem arrependimento não tem redenção. Sem arrependimento não tem um selo com o Espírito Santo. Sem arrependimento não tem um fruto do Espírito Santo. Sem arrependimento não tem os dons do Espírito Santo. Sem arrependimento não tem salvação. Sem arrependimento não tem vitória. Não tem vida eterna. Arrepende-te. Essa era a palavra do profeta Isaías. E ainda assim, com tudo isso, que ele falou dessa maneira, com essa autoridade, com essa veemência, na inspiração divina, o povo preferiu pagar para ver. O que resultou em muitas mortes, na destruição do templo, que levará 7 anos para ser edificado e 25 para ser totalmente concluído, o grande templo de Salomão destruído, os muros destruídos, os portões queimados, o povo escravizado, num cativeiro que durou 7 décadas, 70 anos. Vai pagar para ver? Eu não. Que Deus te abençoe. Essa foi a leitura de hoje. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Deus te abençoe.